Como já diz o velho meme, ser fã de Homem-Aranha é ser como flamenguista, sofredor. Mas hoje não estou aqui para falar mal do Homem-Aranha nem dos quadrinhos recentes, até porque existem muitos nerds, nerdolas, geeks, CDFs e uma galera caindo pesado e falando mal dos quadrinhos e tal. Mas hoje eu tô aqui como mais um para falar por que eu gosto e por que eu sou fã de Homem-Aranha. E também dar a definição correta de fã, porque muitas vezes a gente acredita que fã é quem mais consome quadrinhos, fã é quem mais consome os filmes, fã é quem tem domínio do assunto. Não, não. São apenas consequências. Mas eu vim aqui falar por que eu sou fã. Quem já viu o vídeo do meu canal sobre minha história, que eu fiz porque eu acredito que ninguém deva seguir outra pessoa sem saber o que ela acredita e defende, deve ter ouvido um pouco sobre, na verdade ouvi um pouco sobre o porquê gosto do Homem-Aranha. Então, uma rápida recapitulação aqui. Na minha creche, onde eu estudava quando pequeno, tinha um escorregador de 1,80 m. E eu sofria muito bullying. Pensa numa criança de 4 anos sendo jogada de um escorregador de 1,80 m de altura e ainda por cima essa criança possui autismo, o que acaba elevando mais do que a realidade as sensações que ela possui. Foi um evento traumático para minha cabeça de uma criança na época que tinha autismo ainda por cima e não sabia desse fato. E dali para frente, que é com medo de altura, o Homem-Aranha passou a significar várias coisas para mim ao longo dos anos. Liberdade. O Homem-Aranha era livre, ele se balançava por teias, escalava paredes. Ele tinha um excesso de adrenalina, que a minha cabeça sempre comparou nas minhas brincadeiras de criança com a sensação do escorregador, o mesmo que eu fiquei anos sem ir por causa do medo de altura. Uma adrenalina e um mergulho rápido para baixo que você pode pular no final e se deslocar para cima. Como eu gostava de fazer quando eu era pequeno e ousado, né? Era sem juízo, podemos falar assim. Então, os poderes do Homem-Aranha sempre se encaixaram no meu imaginário. Alguém livre para poder sentir a adrenalina que queria, se jogar pelas paredes e prédios, escalar, sentir o vento batendo na cara. Uma sensação maravilhosa que eu sempre imaginei como podia ser e que está no imaginário de muitos fãs de Homem-Aranha que ficam pensando como que deve ser essa sensação. Web swing. Espero ter pronunciado corretamente, porque meu inglês não é lá um dos melhores. Responsabilidade. Essa é a palavra e o tema central do Homem-Aranha. O que os fãs mais exigem que seja respeitado no personagem. Homem-Aranha é o personagem mais responsável dos quadrinhos da Marvel. Ele se compara ao Capitão América em conhecimento e questão moral, lembrando que Capitão América é a bússola moral da Marvel, foi criado para ser assim e sempre foi assim por muitos anos, enquanto Peter Parker ele é o personagem mais responsável. A morte do Tio Ben é muito impactante para mim. Eu fico imaginando como seria perder o meu avô, que está com câncer. Fico imaginando como seria perder alguém próximo a mim que que seja importante e que por erros próprios da minha conta ele acabasse se fondo. Ele. Ai, cara. É muito trágico a morte do tio Ben. Você se conecta com ele nos quadrinhos, mesmo após a sua morte. Quanto mais você lê, mais você acha o tio Ben incrível. Ele é o pai que todos gostariam de ter. E talvez essa experiência não chegue muito perto, mas ela ilustra para mim como deve ser ou como mais ou menos é a sensação de perder alguém importante. A minha infância foi embora tardiamente, a partir dos meus 16 anos, por causa do autismo. E o que significa que, por mais que eu tenha assumido responsabilidade, se tornado uma pessoa mais séria, ainda por cima disso tudo, ainda além disso, eu tinha a capacidade de uma criança de imaginar e
com a intensidade que o autismo torna tudo, a minha imaginação era completamente real. Meus sentidos eram ligados a isso e eu passei por anos com histórias que eu amaria contar para alguém, com esses personagens, cada um de acordo com as suas personalidades, uns eu detestando, outros eu amando. Até que quando eu mergulhei em depressão e ansiedade, tudo se tornou escuro. O que eu só via era trevas. E o último personagem que eu vi na minha vida foi o Alfred, que foi um pai para mim muitas vezes que eu não tinha uma figura que me orientasse. E eu vi ele gritando na minha frente, agonizando e desaparecendo. Imagino que a sensação que eu senti seja próxima dessa. Então, Peter Parker, ele é o personagem com mais remorso de todos os quadrinhos, ou pelo menos um dos com mais remorso. E a história e a vida dele é baseada nisso. Erros e acertos, arrependimentos e tornar-se alguém melhor. Os fãs do Homem-Aranha querem ver o Homem-Aranha errando no seu início de carreira, mas amadurecendo. Em cada aspecto da vida, físico, mental e até mesmo espiritual. Ele tem, no início dos quadrinhos, ele teve o seu Deus cristão. Sim, Peter Parker é cristão. Eu não lembro se ele é católico, se ele é protestante, ou se ele já foi os dois, porque tem vezes que isso acontece nos quadrinhos. Mas tem o Supremo Deus da Marvel, que é o criador do Homem-Aranha, que é o The One Above All. Não, Above. The One Above All. E basicamente esse personagem, esse que criado para representar o criador dos quadrinhos, teve uma relação e uma história muito forte e emocionante com o Homem-Aranha. Até que fizeram ele fazer o pacto com o diabo em uma das séries dos quadrinhos. Misericórdia, Senhor, que HQ horrível aquela. Mas voltando, Peter Parker tem a sua o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, social, relacional, com as pessoas à sua volta. E Peter Parker já chegou a casar. Ele estava com a esposa grávida. Ele teria um filho nos quadrinhos. Antes de reiniciar e fizerem o reboot de tudo, a gente estava tendo o personagem como amadurecendo. A gente não, né? A geração anterior. Cresceu junto com o personagem, estava se tornando pai de família e agora se identificava com o personagem e via um personagem junto crescendo como, e se tornando pai de família. E agora tendo que assumir mais uma responsabilidade. Acho que é a última responsabilidade na vida. E a gente gostaria de ver mais quadrinhos com o Peter Parker tendo uma relação de pai e filho com outro personagem, com o filho dele mesmo. Não só o Miles Morales, que essa relação se perdeu com o tempo, ou agora do novo Spider-Boy que surgiu com um retcon que dizia que ele sempre esteve lá, um retcon muito ruim, com uma ideia que seria interessante se bem adaptada. Mas enfim, Homem-Aranha, ele foi tudo pra mim. Ele foi tudo que eu queria ser. E eu me identificava muito porque eu fui uma pessoa que cometeu e ainda comete vários erros na vida, mas sempre tenta se levantar e seguir em frente. E por mais que esteja exausto, que esteja cansado, sobrecarregado e não aguente mais, ele retorna. A Marvel tem essa característica, né? A principal divisão da Marvel DC por anos é que a DC eram os heróis no seu estereótipo máximo e a Marvel foi a primeira, uma das primeiras a quebrar o estereótipo do herói bonzinho, né? Do herói padrão, mas e tentar trazer, dar uma humanidade maior para eles. E essa foi a minha conexão principal com o Homem-Aranha. A liberdade para poder se balançar pelas teias, que é basicamente a parte do poder, e a responsabilidade, que é o que ele representa. E é basicamente isso que te torna fã de algo. Não é você gostar do personagem meramente, mas esse personagem ter feito a diferença na sua vida, ter motivado você a ser melhor, você ter se interessado, buscado e conectado com esse personagem como uma pessoa real. Parece doentio? Parece. Parece louco e constrangedor? Parece. Parece coisa que só um nerd faria? Parece. Parece coisa de maluco você simplesmente interagir com um personagem que não existe e querer o melhor para aquele personagem mais do que você interage com a sua própria família porque você é uma pessoa reclusa?
realmente. Mas é isso que torna você fã do Homem-Aranha e eu acho que eu fui muito específico nessa parte. Voltando. Então é isso, pessoal. E esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. E tchau, eu sou mais um na internet. Que Deus os tenha e até logo.